Para entender a questão da Palestina, primeiramente é preciso saber: o que é a Palestina? A Palestina era originalmente um território ocupado por árabes sob domínio britânico. Logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1947, a Inglaterra passa a administração da região para a ONU, que partilha a região da Palestina em dois territórios: para os judeus, de Israel, e para os árabes, da Cisjordânia. Temos então a primeira e principal causa do conflito: a criação do Estado de Israel. Mas por que a ONU cria o Estado de Israel? Os judeus foram perseguidos durante séculos. São conhecidos por ser um povo sem pátria, pois foram diversas vezes invadidos por diferentes povos e expulsos de seu território. Um dos eventos mais importantes ocorreu no ano 70 d.C., com a expulsão dos judeus pela invasão do Império Romano. Como consequência, muitos ficaram sem terra e migraram mundo afora. Esse movimento migratório é conhecido como diáspora, porém, o desejo de voltar para sua terra natal, atual Israel, sempre existiu. Além disso, os judeus foram muito perseguidos durante a Segunda Guerra Mundial, fato que influenciou a opinião internacional a ser a favor da criação de um Estado judeu. Devido à migração de palestinos, países próximos a Israel, como Iraque, Jordânia, Líbano, Síria, Arábia Saudita e Egito, ficam insatisfeitos com a sua criação e isso levará a uma série de conflitos. A Primeira Guerra entre árabes e israelenses foi causada pela independência de Israel e começou em maio de 1948, terminando em janeiro de 1949. De um lado estava Israel, de outro Egito, Iraque, Jordânia, Líbano e Síria, membros da Liga Árabe. A recusa árabe à partilha da Palestina, imposta pela ONU, gerou a declaração de guerra a Israel em 15 de maio de 1948, um dia depois da fundação do Estado judeu. Os israelenses, que contavam com o apoio dos Estados Unidos, derrotaram seus oponentes, ocuparam a Galiléia e o deserto de Negev. Com as conquistas, o território israelense passou de 14.500 km² para 20.900 km². Com o aumento dos territórios israelenses, muitos palestinos migram para o mundo afora como países árabes e europeus. Mas em 1950, resolvem voltar a organizar um grupo terrorista liderado por Yasser Arafat contra o Estado de Israel, com o objetivo de criar um Estado laico em território palestino. O Canal de Suez é um importante caminho comercial que permite ligar a Europa à Ásia sem precisar fazer o contorno pelo continente africano. O domínio dessa região é um grande favorecimento econômico para os empenhados no comércio marítimo. Em 1956, o Egito resolve nacionalizar o Canal de Suez É meu, só meu. e fecha o porto de Eilat, que servia como fonte de irrigação para o deserto de Negev e o único contato dos judeus com o Mar Vermelho. Israel, junto com a França e Grã-Bretanha, dão risada e tomam posse do canal, reabrindo o porto de Eilat. Os israelenses também conquistam a península do Sinai, mas acabam recuando por intervenções externas dos Estados Unidos, União Soviética e a ONU. Não, não, não. Daqui você não passa. Pode voltar. A Guerra dos Seis Dias foi um conflito armado entre Israel e a Frente Árabe, formada por Egito, Jordânia e Síria, apoiados pelo Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Argélia e Sudão. O crescimento das tensões árabe-israelenses levou ambos os lados a mobilizarem suas tropas, antecipando um ataque iminente do Egito e da Jordânia. Israel surpreendeu as nações aliadas e, em junho de 1967, invadiu a faixa de Gaza, a península do Sinai no Egito, a Cisjordânia e as colinas de Golã, na Síria. Como resultado da guerra, Israel aumenta em 3 vezes seu território. Além disso, cresce o número de refugiados palestinos na Jordânia e no Egito. Síria e Egito estreitaram ainda mais as relações com a União Soviética, aproveitando também para renovarem seu arsenal de blindados e aviões, além de conseguirem a instalação de novos mísseis mais próximos ao Canal de Suez. Após a Guerra dos Seis Dias, Israel tomou providências para proteger as terras conquistadas, principalmente o Porto de Suez. Para isso, construíram uma linha de fortificação ligada por estradas, conhecida como a Linha de Balé. Do outro lado, os Estados Árabes, não satisfeitos com a perda, organizaram uma resposta ao Estado de Israel.
6 de outubro de 1976, tropas egípcias e da Síria resolveram fazer um ataque surpresa no Porto de Suez durante um feriado judeu chamado Yom Kippur, também conhecido como Dia do Perdão. Egito e Síria iniciaram um pesado ataque militar utilizando granadas contra o posto que protegia a região do Suez. Prosseguindo com o ataque, os egípcios criam estratégias para atravessar as águas da região do Suez, enquanto a Síria invadia território israelense pela colina de Golã. Israel consegue conter os ataques e a Síria e o Egito perdem o conflito. Mesmo com a perda, esse dia foi importante para os países árabes, pois demonstrou seu repúdio à presença judaica no Oriente Médio. Além disso, foi depois dessa guerra que a questão palestina ganhou destaque internacional, pois o petróleo começou a ser usado como arma pelos Estados Árabes. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, suspendeu o fornecimento aos países que apoiavam Israel. Além disso, houve um aumento do preço do barril de petróleo, gerando uma crise que derrubou as bolsas de valores de todo o mundo e atingiu a economia de vários países, causando desemprego e inflação. Como consequência, Arafat mudou sua estratégia e iniciou uma política de diplomacia, conseguindo que a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, fosse reconhecida como representante do povo palestino e admitida na ONU como membro observador. Os israelenses forçam os palestinos a consumirem seus produtos, restringem os direitos de ir e vir, censuram e impedem outros tipos de liberdade da comunidade palestina. Por esses motivos, os palestinos se revoltam em defesa de seus direitos e da liberdade de sua cultura no Oriente. O estopim do conflito ocorre quando 4 palestinos morrem atropelados por um caminhão israelense e isso gera uma rebelião popular em Gaza. Nessa rebelião, conhecida como Intifada, adolescentes enfrentam soldados israelenses com pau e pedra, enquanto os soldados usavam bombas de gás, balas de borracha e tanques. O resultado da Intifada foi positivo para os palestinos. O Conselho de Segurança da ONU condenou a repressão dos palestinos feita por Israel, fato que influencia a opinião pública mundial a ser a favor da OLP. Em 1988, o Conselho Nacional Palestino proclamou o Estado Independente da Palestina e, ao mesmo tempo, reconheceu a existência do Estado de Israel, além de declarar rejeição ao terrorismo e ter interesse em participar de uma conferência internacional de paz. No dia 13 de setembro de 1993, Israel e a OLP chegaram a um primeiro acordo sobre a autonomia palestina e os líderes receberam o Prêmio Nobel da Paz. Em 1994, Arafat voltou para a Palestina depois de 27 anos e formou em Gaza um governo autônomo, a Autoridade Palestina. No ano seguinte, Rabin e Arafat assinaram um acordo interino sobre a extensão da autonomia palestina na Cisjordânia, e em novembro desse mesmo ano, Rabin foi assassinado por um militante religioso israelense de extrema-direita. Em 1996, houve uma reunião de cúpula em Washington entre o presidente americano Bill Clinton, o líder palestino Arafat, o primeiro-ministro israelense e o rei Hussein, da Jordânia. Em 1997, Israel aceitou retirar parte de suas tropas da Cisjordânia. Em 1998, as negociações entre Israel e Palestina levaram ao Acordo E-Plantation, que definiu uma segunda retirada militar israelense da Cisjordânia e a libertação de 750 prisioneiros palestinos. Em 2000, fracassou uma reunião de cúpula palestino-israelense para relançar as negociações de paz. O Papa João Paulo II fez um apelo contra a violência no Oriente Médio e palestinos e judeus chegaram a um acordo que previa o fim da violência,
a criação de uma comissão de investigação supervisionada pelos Estados Unidos e a retomada das discussões sobre os territórios disputados. A Guerra do Golfo foi uma guerra que envolveu o Iraque e o Kuwait de 1990 a 1991 na região do Golfo Pérsico. Alguns países do Oriente Médio e os Estados Unidos também participaram do conflito. No final da guerra contra o Irã, o Iraque apresentava uma grande dívida externa, agravada pela queda dos preços do petróleo no mercado internacional. Em meados de 1990, o líder do Iraque, Saddam Hussein, invade o Kuwait com o objetivo de recuperar as reservas petrolíferas, justificando que o Kuwait praticava uma superextração de petróleo, provocando uma queda nos preços de mercado, prejudicando a economia do Iraque. Além disso, o Iraque acreditava que o Kuwait era uma antiga província do Iraque. A ONU deu um ultimato a Saddam Hussein, ordenando que tirasse as tropas do território kuwaitiano até janeiro de 1991. Mas como o que foi estabelecido não foi cumprido dentro do prazo, a ONU autorizou o ataque contra o Iraque, e assim se inicia a operação conhecida como Tempestade do Deserto, liderada pelos Estados Unidos. O ataque teve como objetivo forçar as tropas a saírem. A operação é bem sucedida e o Kuwait fica livre da ocupação iraquiana. Mesmo com a derrota, Saddam Hussein continua no poder. Durante o século XX, a Pérsia está sob o governo totalitário de Pahlavi, que futuramente troca o nome da nação para Irã. Com as tensões pré-Segunda Guerra Mundial, o Irã se afasta das influências políticas dos russos e britânicos e fica mais próximo do regime totalitarista alemão. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, os aliados invadem o Irã e Pahlavi foge do país. Após isso, há uma renovação no país em busca da ocidentalização. Os xiitas, religião radical predominante na região, vão contra a ocidentalização, pois são conservadores e, consequentemente, nacionalistas. Se o país se ocidentalizasse, o nacionalismo seria perdido. A revolta dos xiitas coloca no poder o líder Khomeini. Tanto os Estados Unidos quanto o Iraque se sentem ameaçados pelo governo de Khomeini. Após o Irã cortar relações políticas e econômicas com os Estados Unidos, ele se une ao Iraque para combater o inimigo em comum. Os ingleses ocupavam desde 1858 o norte do subcontinente indiano. A luta pela independência desse território começa em 1947. As diferenças religiosas e culturais existentes anteriormente dão origem a vários países, incluindo a Índia, que era de maioria hindu, e o Paquistão, de maioria muçulmana. Na fronteira entre os dois países está situada a Caxemira, que está sob tensão desde o início da Guerra pela Independência. Segundo uma resolução da ONU, a divisão da Caxemira deveria ser feita a partir de um plebiscito. Porém, o plebiscito nunca foi efetuado, uma vez que a Índia resolveu que tinha mais direitos sobre a região e se apropriou do local. A população muçulmana da Caxemira se sente contrariada e se junta ao Paquistão numa luta pela independência, o que levou a uma guerra de 1947 a 1948. O conflito terminou com a divisão do território. O Paquistão ficou com 1/3 e a Índia com o restante. Em 1962, a China demonstrou interesse na região e acaba conquistando parte do seu território ao norte. Nos anos de 1980, há o início de um movimento separatista pró-independência dirigido pelos guerrilheiros muçulmanos da Caxemira indiana.